Olá, queridos! Olá, queridas! Estamos aqui, olha, com uma das maiores escritoras de Araripina, diretamente do Memorial Joana Jacó Modesto. Estamos aqui, olha, com Marleide Barros e vamos mostrar para vocês o que tem nesse acervo aqui, diretamente da cultura araripinense. Muito Não é bem. isso, Marleide? Joana Jacó Modesto, minha mãe, né? E assim, foi pela história dela merecedora desse espaço. Então fique ligadinho aí que nós vamos mostrar todos os detalhes. Bem, gente, nós estamos aqui no cantinho dos escritores da terra. Aqui nós temos a árvore, né? Onde consta o nome de todos os escritores. E também eu tenho livros de todos os escritores. Inclusive, os meus livros também estão aqui expostos. Eu comecei a escrever já com a idade avançada. Hoje eu estou completando 76 anos. Comecei a escrever dos meus 74 anos, gente. Então aqui a gente tem também essas máquinas de datilografia. Era aqui onde a gente começava a aprender a escrever na escola Santa Luzia, de propriedade da nossa parenta ainda, da família Modesto, Jaci Modesto. Temos aqui máquinas e temos aqui a exposição dos livros. Bom, aqui a gente tem essa Petromax, que foi do Bararipe, né? Um bar histórico mesmo, que era dos meus tios, Zuca Jacó e Antonieta Jacó. Estou também recebendo a registradora do Bararipe. Essa é uma cristaleira que foi de um tio meu, irmão do meu pai, Luiz Modesto Arraes. Foi doação de Maria Augusta, né? A doutora Maria Augusta. Aqui também tem peças que foram da minha mãe. Bom, esse é um expositor. E aqui nós temos coleções de fósseis, de rochas, de minérios. Nós temos aqui também um demonstrativo do artesanato do gesso. Nós temos coleções, nós temos rochas, né? E temos fósseis animais e vegetais. Nós temos fósseis, animais e vegetais. Essa cristaleira foi da minha irmã, ela hoje tem 86 anos, já é viúva, está um pouquinho já começando a ficar esquecidazinha. Mas na época, somente 3 noivos ganharam dos noivos. Marli, minha irmã, que ganhou do meu cunhado Zé Bernardo. Suzete Arraes, que ganhou de Expedito Arraes. E Gilberto Bandeira, que ganhou de Pedro Bandeira. Uma relíquia, né, que hoje está aqui. Bom, esse memorial aqui também, essa parte é muito interessante, porque a parte escravocrata. Está vendo aqui? Essa panela foi doação de Zé Pelado, o famoso Zé Pelado, bode assado. Esse pilão também tem mais de 100 anos, quase 150 anos, é de Aroeira. Tudo aqui que eu tenho são originais, aqui a gente não pinta, aqui a gente não modifica nada. O que tenho aqui são objetos naturais mesmo, que nunca levaram tinta, nunca foram modificados, né? Baús, né? Rádios. Esse cantinho aqui tem a foto de Padre Luiz Gonzaga Kelly. E quando eu escrevi meu livro, Araripina estava a paróquia completando 100 anos, 1923, ou 2023 eu escrevi o livro e já conto um pouquinho da história da paróquia que estava completando 100 anos. Bom, temos aqui Arreios, que foi de José Cordeiro da Rocha, sacristão, foi de Padre Luiz Gonzaga Kelly, quando ele saía para fazer as desobrigas a cavalo, né? Esse kit aqui foi do Augusto Modesto, saudoso Augusto Modesto Sobrinho, e do nosso saudoso e queridíssimo Joaquim Afonso Modesto. Bom, aqui nós temos aqui uma partezinha de comunicação, celulares antigos, nós temos telefone, nós temos o fax, temos também máquinas fotográficas, televisão, fax, DVDs. Então, assim, esse atajezinho foi de Dona Ana Granja Arraes, esposa do seu Arraes, e são avós de Alexandre Arraes, de Ayrton Laje. Bom, aqui, gente, esse cantinho aqui é um cantinho especial do meu esposo, né? José Costa da Silva. Ele foi uma pessoa que assumiu vários cargos no Sistema S, recebeu o título de cidadão recifense, araripinense. Aqui é o kit que pertenceu a ele. Ele foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na planificação do estado de Pernambuco. Bom, gente, essa galeria fotográfica pertence ao meu irmão Salomão Modesto
Salomão Modesto. Então, Salomão Modesto foi médico, com 22 anos, a história dele é belíssima. Ele nunca tinha entrado em uma escola, nem calçado um sapato, 22 anos. Foi para Salgueiro, levado por nossa prima Juraci Modesto, e lá ele fez vestibular para medicina, passou na Universidade Federal. Ele era médico, licenciado em História, licenciado em Teologia, bacharel em Direito, bacharel em Agronomia, formado em História também, né? Sumidade. Com 22 anos era analfabeto. Aqui é a história do outro irmão meu, doutor Buda, que tem uma história muito bonita, na época do período de recessão brasileiro. Ele chegou a ser informante de Miguel Arraes. E essa galeria, quando ele teve a ordem, né, e a permissão, ele deu uma entrevista, né, para esse jornalista, né, Aloísio de Azevedo Arruda. E aqui eu consto. Então, tudo que consta essa história aqui, consta também no livro O Meio como Produto do Homem, Memórias da Luta entre a Determinação e os Deterministas. Bom, aqui, meu primeiro esposo, fiquei viúva, pai dos meus filhos, era um colecionador. As coleções que vocês verão de fósseis, de selos, de moedas, pertenceram a ele, certo? Esse ladinho aqui é uma... Essa sala aqui é uma sala que eu conto toda a história dos meus irmãos, da minha mãe. Está faltando aqui a foto do meu irmão Buda, mas já estou providenciando. E a história também, como está no livro, da minha avó, Adélia Teodila Modesto, por linhagem materna, os meus tios, irmãos do meu pai e minha mãe, eu não conhecia, ele nos deixou, tinha 1 mês e 15 dias. Então, assim, é a história que eu tenho amor. Minha mãe ficou viúva, com 7 filhos, analfabeta, sem emprego, sem nada, uma casa sem piso. Bom, essa galeria, gente, é uma galeria com muito orgulho dos meus irmãos, da minha mãe, Joana Jacó Modesto. Ela foi merecedora realmente desse espaço. Porque quando meu pai nos deixou, eu tinha 45 dias de vida, 1 mês e 15 dias. E ela ficou com 7 filhos, analfabeta. Eu nasci em uma casa sem água, sem energia, sem piso, sem reboco. Minha mãe conta que só tinha água no pote e farinha no dia que ele nos deixou. E ela criou 7 filhos. Então, nós temos 2 médicos, 2 advogados, 2 professoras e um engenheiro eletrônico, engenheiro de operações eletrônico industrial, né? E assim, a história é essa. Por isso que assim, eu digo que ela é merecedora desse espaço. Esse cantinho aqui, com muito orgulho, eu fiz de Paulo Fernando Fonseca Ferreira. Foi professor por 30 anos em Araripina, é uma sumidade. E aí, quando eu escrevi meu livro, ele foi convidado para fazer a orelha da frente, as costas e o prefácio. E ele ficou encantado com o livro Modéstia à Parte. Quem disse não sou eu, quem disse foi ele. Então ele fez A Mulher como Produto do Meio que Ela Quiser, homenagem a Maria Marlene Modéstia à Parte. Saudade sem Memória, tributo a Maria Marlene. Itinerário Memorial, Imemorial, tributo à obra de Maria Marlene Modéstia à Parte. Merece disso, além de ser meu compadre, sou madrinha de batismo na filha dele. Gente, e aqui nós estamos aqui contemplando esse expositor que tem um grande significado para mim, para toda a minha família, para os meus filhos, porque o meu marido, Luiz Augusto Barros, ele era militar, mas ele também foi um grande colecionador. Aqui nós temos a coleção de cédulas, né? De cédulas, de moedas e de selos, certo? Então, assim, isso é uma relíquia. Estou aguardando uma luva que ela vai possibilitar uma visualização bem melhor das cédulas e das moedas. Aqui é uma coleção de conchas, que foi da minha irmã Maria Marli, hoje está com 86 anos, né? E essa coleção de minérios, doação da professora Robson, Janeala e Jacó Cirilo. Aqui também é um cantinho especial, né? Porque foram presentes, né? Da família. Aqui foi doutor Hernando, meu filho sobrinho, da minha filha Raquel Barros. Aqui pertenceu ao meu cunhado em São Paulo, com a minha irmã Marlene Veras, depois ao meu irmão, que era advogado, Valmir. Hoje se encontra aqui no Memorial Joana Jacó Modesto. Aqui é o cantinho do Iscaretas, foi presente do meu filho Luiz
Augusto Barros, né? E ali, se você focar bem, você vai ver que onde eu encontrava um careta, um grupo de caretas, eu descia do carro e fotografava. Ó, fazia questão de ser fotografada, ó, com eles também, veja bem. Aí são discos do Bararipe. Bom, aqui, como eu... Gente, esse é um espaço rústico, que eu, assim, me orgulho muito, porque tem objetos de várias pessoas também aqui, famílias de Araripina. E, por exemplo, esse pote pertence ao capitão Goiana e Dona Julieta, que são os pais de Fernando Goiana. Essa cama pertenceu à mãe de Maria de Bié, da farmácia Simplícia. Nós temos vários, né? Vários objetos de ferro. Aqui, por exemplo, a gente tem dos meus avós, a gente tem aqui de Bastinho Ferreira, pai da doutora Alessandra. Temos objetos em couro que pertenceram ao pai do professor Juvânio, que é veterinário, professor aqui em Araripina. Esse, por exemplo, essa coleção aqui, né, de ferros, foi do meu esposo, Luiz Augusto Barros. Ele era muito organizado e tinha 2 malinhas, né, com essas ferramentas. Aí eu resolvi expor, né, aqui. Então, gente, é um cantinho. Ó, eu achei interessante também essa parte ali da chaleira, né, que era muito antiga, que o pessoal mais antigo, e principalmente no Nordeste, fazia um café. Depois ganhei essa do Dr. Hernando, já mais moderna, essa cafeteira. Lá atrás tinha a tomada elétrica, né? Bom, então, no geral, esse espaço é um espaço que representa a cultura nordestina, as nossas origens, né? As nossas tradições. Então, visite-nos, venha conhecer esse espaço, porque vale a pena. Bom, gente, aqui eu fiz questão, porque aqui representa um pouco da minha história. Eu estudei com muito sacrifício, vivi muito mais fora de uma sala de aula do que dentro, porque não tinha farda, não tinha livros, não tinha sapato, não tinha meias, enfim, não tinha a menor condições, vivi muito mais fora. Então, graças a Deus, a minha boa vontade, sabe, a minha determinação, a minha mãe, eu consegui fazer magistério, depois licenciatura em Estudos Sociais, licenciatura plena História, pós-graduei-me em Didática do Ensino Superior e em História Geral. Eu sou historiadora, então me senti na responsabilidade de contar a história linda da minha mãe, uma história de garra, de superação, de determinação. Minha mãe foi uma guerreira. Então, esse memorial, realmente, ela mereceu esse memorial. E o seu nome, Joana Jacó Modesto. E aqui, gente, é o cantinho do meu concurso. Eu fui concursada na Faculdade de História Medieval. Aqui nós temos termo de posse, ficha de inscrição, nós temos aqui, enfim, a história, né? Que eu fui concursada em História Medieval e aí fiz parte do quadro de professores efetivos da Autarquia Educacional do Araripe. Qual é a mensagem que eu deixo? A minha mensagem é: acredite no seu potencial, acreditem em si mesmo, acredite que é possível e procure superar todos os obstáculos, todas as dificuldades, estude, porque a educação é quem vai mudar o mundo, é quem vai mudar a nossa história, é quem nos vai fazer grandes e acreditados. Então, essa é a mensagem que eu deixo: estude, estude, estude. Porque a gente consegue, através do estudo, modificar, né, e termos uma vida melhor.